Fala, meus amigos do canal, aqui João Carlos Espíndola, e continuando os vídeos de temas importantes de processo civil, tá aqui tutela provisória. Eu vou fazer um apanhado aqui bem objetivo, bem rápido para você gabaritar a tutela provisória. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo aqui, e se você preferir, aumente a velocidade. Isso aí pode ajudar você a ganhar tempo. Da tutela provisória. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Você vai lembrar que a tutela cautelar, essa aqui, é aquela que protege o seu direito, é aquela que resguarda o seu direito, é aquela que deixa o seu direito lá trancadinho para quando você precisar ele está lá. Por exemplo, você está litigando comigo em juízo, e aí nós estamos discutindo a propriedade de um carro, a posse de um carro, beleza? Só que o carro está comigo. E você sabe que eu estou destruindo o carro porque eu sei que você vai ganhar o processo, e eu já estou destruindo o carro para quando você ganhar, você não usufruir do carro. E você sabe que eu não tenho dinheiro para te pagar outro carro. Você sabe disso. Então, além de destruir o carro, eu não tenho um centavo para te dar em dinheiro. O que você faz para o juiz? Excelência, eu preciso aqui de uma tutela provisória de urgência cautelar. Cautelar. O que você vai pedir? Você vai pedir para o juiz pegar esse carro, deixar esse carro trancado, guardado em um depósito judicial, para quando chegar ao fim do processo, você poder usufruir do carro. Então isso aqui é a tutela provisória de urgência cautelar, porque ela vai proteger o carro, que é o seu direito, é o bem da vida que você quer. Beleza. E a antecipada? A antecipada não. A antecipada eu vou colocar aqui de amarelo, a seta amarela. A antecipada é essa que você quer o direito agora. Você quer o bem da vida agora, já. Você não pode esperar. Por exemplo, tem um plano de saúde, você tem um plano de saúde, o plano de saúde está negando uma cirurgia para você. O plano de saúde, ele não quer de jeito nenhum, em nenhuma hipótese, fazer a cirurgia. Você chega para o juiz e fala assim: excelência, eu preciso de uma tutela de urgência antecipada, porque o plano de saúde não quer fazer a cirurgia, e se eu esperar o fim do processo, eu vou morrer. Então não adianta, lá na frente, o senhor conceder a cirurgia, porque não vai adiantar, eu já vou ter morrido. Então eu quero a cirurgia agora, eu quero que o meu direito seja antecipado. É por isso que fala de tutela provisória de urgência antecipada. Então tá aqui a cautelar e a antecipada. E antecedente ou incidental. Já já nós vamos tratar da evidência. Mas para aí, o que é a tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada, antecedente ou incidental? Olha só, as duas, tanto a cautelar, que protege o seu direito, como a antecipada, que antecipa o seu direito, as duas podem ser concedidas de um modo antecedente ou incidental. Então você está aqui, você entra com uma ação contra mim para requerer, aqui discutindo a posse do veículo, a propriedade, a posse do veículo, beleza? E aí o processo está correndo. Quando o processo está correndo, que chega aqui no meio do processo, eu começo a destruir o carro, porque eu percebo que você vai ganhar o processo. Veja que você vai pedir uma tutela de urgência cautelar incidental, porque ela ocorreu durante o processo. Esse pedido você fez durante o processo, durante o percurso, o decurso do processo. Por isso ela é incidental. Se ela fosse antecedente, você já entraria com a ação pedindo a cautelar. Você já entraria com a ação falando para o juiz: eu quero o carro, eu quero que o carro seja guardado no depósito judicial agora, excelência. Já pega o carro, guarda ele, quer dizer, protege ele para mim aqui, a cautelar, em um depósito judicial. Só que ela é antecedente ao próprio processo, ela já começa aqui. Aqui você já pede. Quando você pede aqui durante o processo, ela é incidental, porque ocorreu o pedido incidentemente ao processo, quer dizer, incidentalmente ao processo, incidentalmente, durante o percurso, entendeu? Beleza. E se ela fosse aqui, ó, antecedente, seria antes. E a antecipada, João, porque eu quero saber agora da tutela de urgência antecipada, antecedente ou incidental. A antecipada, antecedente, você já chega para o juiz falando aqui no comecinho assim: olha,
Excelência, eu preciso da cirurgia. Eu preciso antecipar a cirurgia agora, senão eu vou morrer. Aí o juiz antecipa, ela é antecedente, porque no começo você pediu já a cirurgia. Beleza. Só que você também pode entrar na justiça contra o plano de saúde e o processo está aqui correndo, ó. O processo está aqui correndo, você não estava muito mal, você não estava muito mal. Só que aqui você piorou, bem aqui, olha. Aqui mesmo você piorou, e agora você não pode mais esperar. Então você pode pedir para o juiz essa tutela antecipada, incidental. Olha só, você vai falar, excelência, eu preciso da cirurgia agora. O processo estava correndo, eu estava esperando, mas agora eu não posso mais esperar. Então aqui, incidentalmente, quer dizer, dentro do processo, aqui, olha, aqui mesmo, aqui, olha, você pode pedir, por isso que é incidental. Então a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente, quando qualquer uma das duas vem de antes do processo principal, ou incidental, quando a cautelar que protege o direito ou a antecipada que antecipa o direito ocorre durante a marcha do processo. Ela pode ser, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A de evidência está lá no artigo 311, no finalzinho aqui do título 2, que trata da tutela provisória. Ela é quando o direito é muito claro, muito evidente, por isso que ela é tutela de evidência. Mas quando chega lá, eu vou mostrar para vocês. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Incidental é aquela assim, o processo está aqui correndo, olha aqui o processo correndo aqui. Aqui no início você já recolhe as custas. Se você pediu ela aqui durante o processo, incidentalmente, eu não sei se fala incidentalmente, incidentemente, eu não sei, cara. Mas vamos lá. Se você pediu durante o processo, dentro do processo, durante o percurso do processo, ela é incidental. Se ela é incidental, você não precisa pagar as custas, porque você já recolheu as custas iniciais, entendeu? Olha aqui, o processo não começou aqui? Aqui começou o processo. Aqui você já recolheu as custas. Se você pede uma tutela provisória depois aqui, você pede a tutela aqui, olha, no meio do processo, quer dizer que você já recolheu as custas processuais, então não precisa recolher de novo as custas processuais. Por isso que a tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Quer dizer, na pendência do processo, em alguma pendência que tenha dentro do processo ali, para ser resolvida, entenda assim. E por que ela pode ser revogada ou modificada? Porque a concessão de tutela provisória, seja qual for a tutela provisória, a cautelar, antecedente ou incidental, a antecipada, antecedente ou incidental, a tutela de evidência, nenhuma, absolutamente nenhuma, faz coisa julgada material, nenhuma faz, tá? Então qualquer tutela provisória pode ser revogada, porque não faz coisa julgada material. No caso da tutela antecipada, concedida em caráter antecedente, ela pode se estabilizar, mas essa estabilização não significa coisa julgada material, é uma outra coisa, tá bom? Aí, depois de 2 anos da intimação da decisão e tudo, a parte perde o direito de modificar a tutela provisória, mas não significa que ela fez coisa julgada material, ela apenas foi estabilizada no tempo. É diferente. Vamos continuar. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conserva a eficácia durante o período de suspensão do processo. Não tem as hipóteses de suspensão do processo? Eu acho que é o artigo 313, né? Que fala sobre a suspensão do processo. Lá, por exemplo, quando a única advogada patrona da causa ela se torna mãe, o processo fica suspenso por 8 dias, por 30 dias. Quando o único advogado da causa se torna pai, o processo fica suspenso por 8 dias. O processo fica suspenso por até 6 meses, se eu não me engano, por convenção das partes e por aí vai, se eu não estou enganado. Tem várias hipóteses lá de suspensão do processo. Nos casos de suspensão do processo, a tutela provisória conserva a sua eficácia, embora não faça coisa julgada material, mas ela conserva a sua eficácia na suspensão do processo. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória.
Aqui no artigo 297 do Código de Processo Civil, o legislador abriu uma certa discricionariedade, é assim que fala, né? Um ato discricionário, vamos falar aqui do juiz, em que ele, considerando o caso concreto, pode determinar as medidas que ele, o juiz, considerar as mais adequadas para a efetivação aí da tutela provisória. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Por quê? Cumprimento provisório da sentença. Justamente porque tutela provisória não faz coisa julgada definitiva, não faz coisa julgada material, beleza? Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Isso aqui já é, vamos supor assim, uma norma de praxe do Código de Processo Civil de 2015, que o juiz tem que sempre fundamentar as suas decisões. Aí você fala, João, sempre? É, sempre. Fora, claro, os casos em que o juiz não vai... fora os casos em que o juiz ele vai tomar uma decisão de forma liminar, sem que o réu saiba, o juiz tem sempre que conceder à parte o direito de se manifestar. Ele não pode tomar decisões sem dar o direito da parte se manifestar, e quando for tomar uma decisão, a decisão tem que ser sempre motivada. A decisão do juiz tem que ser motivada, tem que ter uma motivação, e essa motivação tem que ser clara e precisa, para que todos entendam. Não há dúvida disso. Então assim, sempre é uma palavra perigosa. Sempre é uma palavra perigosa, mas nesse caso é verdade. O juiz sempre tem que motivar, ele tem que motivar o seu conhecimento. E aqui fala ainda, de modo claro e preciso. De modo claro, de modo bem claro, para que a pessoa saiba do que se trata, do que ele está falando. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. O que é isso aqui? Vamos supor que está correndo um processo aqui, olha. Esse processo não está correndo? Aqui não tem um juiz julgando esse processo? Olha aqui, tem um juiz aqui. Eu vou até colocar aqui um juiz aqui, olha. Olha aqui, ó. O J aqui é de juiz, ó. Tem um juiz aqui, ó. Não tem? Tem um juiz aqui. Ora, se tem um juiz julgando a causa, você vai pedir a tutela provisória para quem? Para o juízo da causa. Olha, tem um juiz julgando. Para quem você vai pedir a tutela provisória? Para o juízo da causa. Porque não já tem um juiz julgando? Para quem você vai pedir a tutela provisória? Para o juízo da causa, exatamente. E se ela for antecedente à ação? Quer dizer, não tem um juiz ainda. Observa comigo aqui, ó. Ela é antecedente à ação, olha aqui, ó. A ação está começando aqui, ó. Mas ainda não tem um juiz julgando a causa, porque ela é antecedente. Lembra que antecedente é de antes do pedido principal? Aí você vai pedir para aquele juiz que é o competente para conhecer do pedido principal. Aí vai haver uma distribuição, não vai? Não vai haver uma distribuição? Aí o órgão distribuidor vai distribuir isso para o juízo competente lá. Porque vamos supor que tem lá o juiz da 4ª vara da família. Um exemplo. Aí a pessoa está pedindo uma tutela provisória que tem a ver com família. Vai cair lá para o juiz da 4ª vara da família. Entendeu como é que é esse negócio? Aí vai cair, se ela for antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Porque aqui, antecedente, ainda não tem um processo mesmo. Ela é antecedente. Ressalvada a disposição especial na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vamos lá. Da tutela de urgência. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então precisa disso aqui. Aqui seria periculum in mora, fumus boniuris, no latim. Mas isso aqui não interessa muito pra gente não. Mas se quiser pode pesquisar aí, tá? Perigo, risco ao resultado útil do processo, é o periculum in mora. Probabilidade do direito, a fumaça do bom direito, fumus boniuris, beleza? Então vamos lá. Precisa disso aqui para poder conceder a tutela de urgência. A de evidência não precisa. E por que não precisa na de evidência? Porque na de evidência o direito é muito claro, é muito evidente, por isso que não precisa, só na de urgência. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode pedir, ele pode, observe isso aqui, ó,
para a concessão da tutela de urgência, o juiz ele pode pedir, olha aqui, o juiz pode pedir conforme o caso, ele pode, não quer dizer que ele vai pedir conforme o caso, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória, ele pode exigir, a palavra é exigir, caução real ou fidejussória, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Não quer dizer que o juiz vai dispensar, mas ele pode dispensar, ele pode pedir e pode dispensar se a pessoa for economicamente hipossuficiente, quer dizer, não tiver condições de oferecer essa caução, essa garantia. Aliás, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia. Liminarmente é antes da citação do réu. Antes da citação do réu. É sem o réu saber, liminarmente, ou após a justificação prévia, que é quando o réu ele fica sabendo. Tudo bem? Vamos lá. A tutela de urgência de natureza antecipada, não é a cautelar. Lembra que a cautelar, ela protege o direito, ela guarda o direito? Não é isso? Ela acautela, ela vai proteger o direito. Tudo bem? Vai proteger o direito. Não é essa aqui é antecipada. É aquela que você já usufrui do direito. Por exemplo, você bebe a água. Tem como você desbeber a água? Não. Você já usufruiu. Você já bebeu. Não tem como você desbeber a água. Lembra do filme do João Grilo que ele fala pra mulher que o gato descome dinheiro? Né? Ele pega a moeda e pum, mete lá no gato. No filme do João Grilo, o Auto da Compadecida, ele pega a moeda e mete lá no gato. Pum! Aí ele dá pra mulher do padeiro e fala assim, olha, eu tô aqui um gato que descome dinheiro. Ela fala, descome como, João? Né? Então veja, aqui não tem como desbeber a água. Bebeu, meu amigo, não tem como desbeber. Por isso que ela é antecipada, você já usou o negócio. Agora veja, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade, quer dizer, não tem como desbeber a água dos efeitos da decisão. Não tem como aqui, nesse caso, descomer o dinheiro, entendeu? Então ela não vai ser concedida. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não vai ser concedida. Agora a de urgência, olha a de urgência de natureza cautelar. A tutela de urgência de natureza cautelar, que é aquela que protege, guarda o seu direito, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens para não vender e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Olha aqui, ó, asseguração para guardar, para assegurar o seu direito. Por isso que ela é cautelar. Quando fala assim, ó, tem cautela, tá vendo? Tem cautela, não é? Tem cuidado, não é isso? É para cuidar do seu direito. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se, olha, independentemente da reparação por dano processual, quer dizer, essa reparação aqui, essa responsabilidade aqui é objetiva, ela é independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência, aí aqui não falou se ela é cautelar ou antecipada, só falou de urgência causar à parte adversa se. Aí começa assim, olha, a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não forneceu os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Vamos supor que foi concedida para você uma tutela em caráter antecedente. Você olha de forma antecedente, antes do processo principal ter a sua marcha normal, você já ganhou a tutela e você não forneceu os meios para a citação do requerido, do réu, no prazo de 5 dias. Você fala assim, ó, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente. E você já sabe que a tutela em caráter antecedente pode ser cautelar ou antecipada, que ela pode ser antecedente ou incidental. Mas se ela for obtida liminarmente, quer dizer, antes da citação do réu, olha aqui, ó,
antes mesmo da citação do réu, de forma liminar, ela já foi concedida. Ela já foi concedida antes da citação do réu. Ela foi obtida de forma liminar, a antecedente, ela depois não forneceu os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. A parte responde independentemente da reparação por dano processual. Ela responde pelo prejuízo que essa tutela venha a causar aqui a outra pessoa. Ocorrer a cessação legal, a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Não importa se por qualquer motivo legal da lei ocorrer a cessação da eficácia da medida, a parte responde pelos prejuízos. Se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. E você vai lembrar que decadência ou prescrição significa mérito do processo. A parte não pode discutir de novo esse assunto, entendeu? Ela não pode pedir de novo uma tutela baseada no mesmo pedido, na mesma causa de pedir. Por quê? Porque decadência e prescrição faz coisa julgada material. A indenização será liquidada nos mesmos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Não é obrigatoriamente. Cuidado com essa palavra na prova quando falar isso aqui. A indenização dessa responsabilidade, independente de dano processual, será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Não é de forma obrigatória, mas é sempre que possível. Não é de forma obrigatória. Do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Olha aqui, ó. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Aquela que protege o seu direito, que guarda o seu direito. É essa? Não é essa não. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente é aquela que antecipa o seu direito. É aquela que você já bebe a água e não tem como desbeber a água. Não tem como desbeber a água. Artigo 303. Essa é a antecipada, aquela que já dá o seu direito na hora, entendeu? Você não vai precisar ficar esperando. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, quer dizer que a propositura da ação está aqui e a urgência ela é contemporânea à propositura da ação. Olha aqui, a urgência ela é contemporânea à propositura da ação. A petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. Esse benefício aqui, você já vai falar para o juiz, falar assim, excelência, eu quero me valer do seguinte benefício. Qual benefício? Esse aqui. Eu quero pedir a tutela antecipada antecedente e já vou indicar agora o meu pedido final. Eu quero a cirurgia já, nesse momento, e quero a condenação no plano de saúde por todo o tratamento e eventuais danos morais aí, e materiais que eu tenho direito. Mas eu quero agora mesmo a cirurgia. Muito bem. Muito bem. Aí, e mais. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Concedida a tutela antecipada, essa aqui, que é em caráter antecedente, a que se refere o caput, e o caput se refere à tutela antecipada em caráter antecedente, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Lembra que são 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixar. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação. Então o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação. Citado e intimado. Citado e intimado. Não havendo autocomposição, aí o prazo para contestação será o prazo normal do artigo 335. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito, porque muitas vezes você só quer a cirurgia, então você não vai aditar nada. Você fala, eu queria a cirurgia, já ganhei, não vou aditar nada. O que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir
o processo sem resolução do mérito. Porque você já fez a cirurgia, já ganhou a cirurgia, não quer aditar a petição inicial, você não é obrigado a aditar, só que o juiz vai extinguir o processo e não vai resolver o mérito. Qual era o mérito? A condenação lá do plano de saúde, a custear todo o tratamento e pagar danos morais e materiais e por aí vai. Muito bem. O aditamento, a que se refere o inciso 1, dar-se-á nos mesmos autos sem incidência de novas custas. Se você aditar a petição inicial, você não vai pagar novas custas. Muito bem. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa. Lembra que você vai aditar a petição inicial e papapá? E aí você vai indicar o valor da causa, e esse valor da causa deve levar em consideração o pedido de tutela final. Isso aqui foi uma questão que caiu em 2021 para o TJ São Paulo. Escrevente. O autor indicará na petição inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput. Qual que é o benefício do caput? Aquele lá de ganhar cirurgia e indicar lá os negócios final, por exemplo, os negócios final, tudo bem? Olha só o que diz o caput lá, olha só para você entender. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada, você tem esse benefício, e a indicação do pedido de tutela final, beleza? Vamos lá. Aqui, caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida. Veja bem, você pediu a tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz entendeu que você não tinha direito. Ele vai falar assim, olha, emenda a petição inicial, porque por aqui eu estou vendo que você não tem direito à tutela antecipada em caráter antecedente, não. Você tem 5 dias, 5, para emendar a petição inicial. E se você não emendar, eu vou indeferir. Eu vou indeferir a petição inicial e ainda vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Entendeu? Porque o juiz entendeu que você não tem direito à tutela antecipada em caráter antecedente. Aí você tem 5 dias para emendar a petição inicial, e se você não emendar a petição inicial, o juiz vai indeferir a petição inicial, porque se o juiz mandar você emendar, você não emenda, ele indefere a petição inicial. Isso aqui é um dos casos de indeferimento da petição inicial do artigo 330, se eu não me engano, ou 331, se eu não me engano, o indeferimento da petição inicial. Muito bem, aí o que vai acontecer aqui? No caso aqui, quando o juiz manda emendar e não emenda, é uma outra hipótese, mas eu só sei que o juiz vai indeferir a petição inicial e vai extinguir o processo sem resolução do mérito. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, que é essa, a tutela antecipada concedida em caráter antecedente, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Qual é o recurso que ataca decisões que envolvem tutela provisória? É o agravo de instrumento. Só que o STJ já se manifestou que aqui pode ser qualquer recurso. Tem decisão do STJ nesse sentido. Mas eu acredito que a banca vai cobrar a literalidade aqui, tá bom? É só você saber que a tutela se torna estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Se torna estável, mas não quer dizer que ser estável faz coisa julgada material. Não quer dizer isso, tudo bem? No caso previsto no caput, o processo será extinto, quer dizer, se ela se estabilizou. Porque olha só, você não aditou a petição inicial para o processo continuar e o réu não interpôs o recurso. Ou seja, nem você, nem o réu tem interesse que o processo continue, concorda? Se você tivesse interesse que o processo continuasse, o que você faria se você tivesse interesse? Você teria aditado a petição inicial em 15 dias, com a complementação das suas alegações, a juntada de novos documentos, ou em outro prazo maior aí que o juiz fixasse, né? 15 dias ou outro prazo maior que o juiz fixasse. Mas você não aditou a petição inicial, quer dizer que você, autor, não quer que o processo siga. E se o réu não interpôs recurso, é porque ele também não quer que o processo siga. Aí o que o juiz faz? O juiz extingue o processo sem resolução do mérito e a tutela se estabiliza. A tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Qualquer das partes, qualquer uma, poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Aqui você vai lembrar que é qualquer das partes. Olha, o autor pode fazer isso e o réu também pode. Mas por que o autor faria? Ora, para requerer
que o processo continue, sei lá, para reformar, invalidar, para melhorar para ele. Porque aqui fala qualquer das partes, não é só o réu. Porque a gente pensa assim, ó, o réu foi o prejudicado. Porque a tutela antecipada concedida em caráter antecedente, quem se beneficiou dela foi o autor. Então o réu pode rever, reformar, invalidar. O autor não pode. Não, aqui fala que qualquer das partes pode. O autor também pode. Ele pode querer melhorar o lado dele, tá? Então qualquer um pode demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º, que é essa aqui, que qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. E ela vai conservar os seus efeitos, tá? Enquanto ela não for revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito. Por decisão de mérito. Aqui, a decisão que rever, reforma ou invalida uma tutela provisória, olha isso aqui, é de mérito. Aqui a pessoa pode se confundir na hora da prova, falar assim, olha, mas como é que diz assim, tutela provisória não faz coisa julgada material, como vai ter uma decisão de mérito? Aqui, a tutela antecipada conservará os seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos. Olha aqui, ó. Qualquer das partes, pode ser o autor, pode ser o réu, qualquer uma. Poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, que é aquela ação que vai rever, reformar ou invalidar a tutela estabilizada, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Lembra daquele juiz que concedeu a tutela provisória? Ele é prevento para julgar agora essa ação, entendeu? Ele que vai julgar agora essa parada de rever, de reformar, de invalidar. E qualquer das partes pode requerer o desarquivamento dos autos para instruir essa ação que vai rever, reformar ou invalidar, para instruir essa petição inicial dessa ação, porque é uma nova ação, entende? Essa ação que vai rever, reformar e invalidar é uma outra ação, é uma nova ação, porque aquele processo já tinha sido extinto sem resolução do mérito. Então agora é uma nova ação, é um novo processo para rever aquele processo que já foi extinto sem resolução do mérito. O direito de o direito de rever, de reformar ou invalidar a tutela antecipada é previsto no parágrafo 2º, que é aquela lá de rever, reformar e invalidar, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, lembra? A decisão que concede a tutela provisória não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar. Então quer dizer, proferida por uma das partes, olha aqui, ó, proferida por uma das partes, quer dizer que qualquer parte pode fazer isso aqui mesmo, beleza? E enquanto isso aí não acontecer, apesar dela não fazer coisa julgada material, ela fica lá valendo, beleza? Do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. O que é a tutela cautelar? É aquela que protege o direito, que guarda o direito. Vamos ver como que funciona aqui ela em caráter antecedente diante do processo principal. Vamos lá. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide o seu fundamento, a exposição sumária do direito. Pega isso aqui. Quando você vira essa palavra aqui, essa expressão exposição sumária, você já vai ligar isso aqui à tutela cautelar em caráter antecedente. Exposição sumária é a tutela cautelar em caráter antecedente. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide o seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada e não cautelar, mas antecipada, o juiz vai observar o disposto no artigo 303 e vai processar a tutela cautelar antecedente como se fosse uma tutela antecipada antecedente, porque ele entendeu que não é uma cautelar antecipada, não é uma cautelar antecedente, é uma antecipada antecedente. Veja bem, se o juiz entender que esse pedido de tutela cautelar de natureza antecedente, na verdade é uma tutela antecipada de natureza antecedente, ele vai julgar como se fosse uma tutela antecipada de caráter antecedente. Entendeu? De caráter antecedente. Porque ele viu aqui, não, isso aqui não é uma cautelar, isso aqui é uma antecipada, antecedente. Então eu vou julgar como se fosse o artigo 303. O réu ele será citado, olha aqui, no caso da cautelar antecedente. Você entra lá com pedido de cautelar antecedente. Cautelar antecedente. O réu vai ser citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Então aqui o réu será, olha, citado. No momento que você pede a cautelar antecedente, o juiz ele já vai citar o réu para contestar. E se fosse a antecipada antecedente, se o juiz conceder a ação para você, o que ele vai fazer? Ele vai mandar você aditar a petição inicial. Entendeu? Para depois citar o réu. Sacou? Então veja bem, aqui não, aqui o réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu, caso em que o juiz decidirá em 5 dias. Então aqui, na tutela cautelar antecedente, se o réu não contestar, vai aplicar os efeitos da revelia. Quais são os efeitos da revelia? Os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias, porque o réu não contestou. Beleza. Agora, se o pedido for contestado, vai observar na tutela cautelar antecedente, vai observar o procedimento comum. Se o réu contestar, vai observar o procedimento comum, porque o réu contestou. Se ele não contestar, será presumido que o que o autor falou é verdade, beleza? Vai presumir que os fatos realmente aconteceram e o juiz vai decidir em 5 dias. Agora, se contestou, segue o procedimento comum. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado dos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do aditamento de novas custas. Quer dizer, foi efetivada, o autor tem de formular o pedido principal dentro de 30 dias. Só que o pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. No momento que pediu a cautelar, já pode fazer também o pedido principal, junto. A causa de pedir, que é o bem maior da vida, aquilo que você mesmo quer no processo, poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. A causa de pedir, o bem maior. Apresentado o pedido principal, a causa de pedir, o que é a causa? É o motivo que te levou a ir para o juízo. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente. Pode ser pessoalmente, pode ser por seus advogados, sem necessidade de nova citação do réu. Não tem necessidade de nova citação do réu. Não havendo autocomposição, o prazo para a contestação será na forma da contestação mesmo, lá no artigo 335. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se, veja bem, nós não estamos falando aqui, não é da tutela cautelar em caráter antecedente, então você vai entender que isso aqui é a tutela cautelar antecedente, porque nós estamos no título aqui, na parte
no subtítulo da tutela cautelar em caráter antecedente. Então cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente se o autor não deduziu o pedido principal no prazo legal. E qual é esse prazo? De 30 dias. Então ele pode deduzir em um dia o pedido principal, em 2 dias, em 10 dias, em 29 dias, em 30 dias, tá beleza. Não foi efetivada dentro de 30 dias, então cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente, se ela não foi efetivada dentro de 30 dias. Se o juiz julgar improcedente o pedido principal, ora, se o pedido principal for improcedente, não tem como manter a eficácia da tutela cautelar, porque o pedido principal foi julgado improcedente, formulado pelo autor, ou ainda se o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. Ora, se o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito, vai cessar a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente. Se, por qualquer motivo, cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Se houver um fundamento novo, ela pode renovar o pedido. Do contrário, não pode renovar o pedido. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal e nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. E por quê? Olha só, veja bem, o indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal. E eu já vi professores falando que não só o indeferimento da cautelar, o indeferimento da antecipada também não obsta que a parte formule o pedido principal, mas leva aqui para a prova a literalidade, beleza? E nem influi no julgamento do pedido principal, a não ser se o motivo do indeferimento for o reconhecimento da decadência ou prescrição. É porque decadência ou prescrição, isso aqui, faz coisa julgada material. Se o juiz reconhece a decadência ou reconhece a prescrição, é coisa julgada material. Não tem mais como discutir aquilo, porque faz coisa julgada material e se torna indiscutível. É por isso que, se for decadência ou prescrição, não pode mais discutir. Entendeu? Não pode mais discutir. Agora, se não for decadência ou prescrição, o indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal e nem vai influenciar no julgamento do pedido principal. Título 3 da tutela da evidência. Essa aqui é mais tranquila. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo. Por quê? Porque a tutela da evidência, o direito é muito claro, o direito é muito evidente, é muito lógico. Você olha para aquilo e fala, realmente parece que essa pessoa tem razão, porque aqui está muito claro, está muito evidente. Por isso que é a tutela da evidência. E ela independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quando, inciso 1, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, quer dizer, a parte ela só pratica atos protelatórios só para atrasar o processo, ou fica caracterizado o abuso do direito de defesa. É o caso aí de tutela da evidência. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, mas não apenas isso, documentalmente olha o E aqui, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Se tratar de pedido reipersecutório, isso aqui é literalidade, decore isso aqui. Pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente, quer dizer, antes de citar o réu.
antes de citar o réu, o juiz já pode decidir nos casos aqui dos incisos 2 e dos incisos 3. Isso aqui é leitura, decora. Inciso 2. Qual que é o inciso 2? As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O 3. Se tratar de pedido rehipersecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. É isso, pessoal. Grande abraço.